Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Aqueles que vieram, estão vindo pela primeira vez também, nós ficamos felizes com a presença de vocês e de todos, né? E que então, nessa noite, nós saibamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando a Ele o amparo necessário para que as atividades possam se fazer num clima de harmonia necessária para que os objetivos possam ser alcançados. É uma palestra diferente, né? É uma palestra musical, ou musicada, não sei como é que é o melhor nome que eles usam para dar, né? Nós vamos ficar felizes hoje com essa apresentação em nossa casa e agradecemos muito a presença da Liz e do Alex, que vieram nos contribuir conosco para a nossa edificação. É um momento especial, que Deus possa nos abençoar a todos, amparando-nos em nossa jornada de aprendizado, nos ajudando a fazer a nossa transformação moral. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão amparando a tarefa e rogamos a Ele, ao nosso mentor espiritual Henrique José de Mello e a todos os trabalhadores da casa que estejam conosco, amparando-nos e inspirando-nos para que o melhor possa acontecer. Vamos então fazer a nossa prece. Jesus, mestre amigo, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em vosso nome, rogando as vossas bênçãos, o vosso amparo, a vossa presença amiga, através dos nossos amigos espirituais, para que possamos criar um clima de harmonização, de paz, de fraternidade, de compreensão e de carinho, de forma algo de nós, em benefício dos irmãos encaminhados a esse ambiente para o tratamento necessário. Para também os nossos irmãos que estão com os nomes colocados no nosso caderno de prece e nos nossos pensamentos. Que a paz do Senhor possa se fazer junto a nós neste momento, e é em nome dele, em nome de Deus nosso Pai e de Henrique José de Mello, mentor da nossa casa, que nós iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje, que assim seja. Então eu passo o microfone para os nossos amigos aqui e saio de cena. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho
buscar em ti o que eu não tenho, o que eu perdi, vestido em ouro, te imaginei e tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Laia, 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 cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Laia, 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 laia. Boa noite a todos, os daqui, os de casa e os desencarnados. Nós dois, sejamos todos bem-vindos. É uma honra, uma alegria imensa estar aqui. Estávamos fazendo a prece e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por sermos tão bem recebidos, de braços abertos nesta casa. A honra é toda nossa e que nós tenhamos uma noite especial para cada coração que aqui se encontra. Muito obrigada a todos pela presença. Boa noite, Alex. Boa noite. Eu vou tentar de novo. Boa noite. Boa noite. Muito bem. O povo da casa aqui proíbe vocês de falar boa noite, bater palma, tem essas coisas? Eu já ia chamar a atenção do seu Hélio aqui na frente de todo mundo. Eu fiz questão de repetir para o povo de casa escutar o boa noite de vocês, viu? Nós já estamos aqui com muitos corações entrelaçados aqui nesse centro espírita aberto para o universo, né? Porque essa é uma das vantagens da internet, né? Tanto no nosso canal de palestras no YouTube, quanto no canal aqui da casa, né, do Facebook também. Então, que todos sejamos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós pedimos a inspiração do Mestre para cada palavra, para cada canção. Nós agradecemos a espiritualidade responsável pela vigilância desse evento, por todo o cerco de luz que foi construído em torno dessa casa bendita. Rogamos que nenhuma energia negativa, seja ela visível ou invisível, cause qualquer prejuízo para o que a espiritualidade planejou para essa noite. Que nós todos, nós que estamos aqui à frente, né, com a bênção dos microfones,
vocês que se encontram aqui encarnados, desencarnados, aqueles que se encontram em casa, né? Que todos nós saibamos da nossa responsabilidade nessa noite, tanto na posição de recebedores, né? Porque precisamos, reconhecemos isso, mas também na posição de doadores, de colaboradores de Jesus, porque nós estamos aqui a serviço dessa espiritualidade maior. Combinado? Então tá bom. Para os amigos de casa, nós estamos na cidade de Vitória, no Espírito Santo, né? No Centro Espírita Henrique José de Melo. É a primeira vez que nós nos encontramos aqui fisicamente, né? Porque a gente não sabe se nós já estivemos por aqui. Normalmente acontece, né? De uma visitinha prévia em espírito, para observar o ambiente, para já irmos nos acostumando, né, com essa vibração que é muito boa. Nós desejamos que quando vocês retornarem aos lares ou aos locais de origem, como dizem em Minas Gerais, estejam pelo menos um tiquinho melhor do que quando vocês chegaram aqui, tá bom? Que sejam momentos felizes, momentos agradáveis e que nós sejamos portadores fiéis da mensagem do Cristo, à luz dessa doutrina consoladora que é o Espiritismo. Combinado? Então, essa é a nossa transmissão de número 1180, né? Nós criamos uma família na internet chamada Evangelho de Amor, num canal chamado Liz e Alex. Tem o canal Elizabeth Lacerda, que é o canal de músicas, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já fizeram uma visita por lá. E nós temos um outro canal, que é o canal onde nós transmitimos esses evangelhos musicais, como esse de hoje, ou então, quando nós não estamos em viagem, a gente faz isso da sala da nossa casa. E nós aprendemos nesse tempo todo aí, a transformar as nossas apresentações num bate-papo, porque a gente estava na sala de casa, então, senta todo mundo aí, gente, vamos prosear. E a gente aprendeu a fazer assim, não sabe fazer de outro jeito, e hoje não vai ser diferente. Sintam-se em casa, tá bom? Você conhece alguém ansioso? Não olha de lado. Olha só para mim, por gentileza. Você tem ouvido falar dessa tal de ansiedade? Pois é. Nós não somos profissionais da área da saúde, nem da área das ciências da mente, para estar aqui fazendo qualquer consideração técnica sobre o assunto, né? Até mesmo nós reforçamos a importância de, em situações que envolvem essa questão da ansiedade, que se busque a ajuda profissional. Mas nós nos colocamos aqui como porta-vozes dessa espiritualidade maior que trata desse assunto. Muitas vezes as terapêuticas aqui da matéria, até onde nós já avançamos, têm cuidado muito das consequências, dos sintomas, e nem sempre conseguem atuar diretamente nas causas dos problemas. A espiritualidade, especialmente aquelas que colaboraram com a codificação da doutrina espírita, e os demais que, por meio da psicografia bendita de Chico Xavier, trazem para nós muitas e muitas orientações, procuram nos acionar mais na causa do que nos efeitos. Porque a cura definitiva é quando você consegue trabalhar a causa. Por isso que nós nos sentimos muito à vontade para compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente tem buscado compreender da espiritualidade sobre esse assunto. O tema que nós escolhemos para essa noite, como já disse aqui, ansiedades. E tudo isso com base numa mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, que consta do livro Pão Nosso. É o 8º capítulo do livro Pão Nosso. O título do capítulo é o mesmo do tema escolhido para essa noite, ansiedades. Emmanuel já começa citando um versículo, o 7º versículo, do capítulo 5 do Evangelho de Pedro. E lá Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele, no caso, Pedro está se referindo ao Criador, ao Pai, a Deus, como você preferir. Pega essa ansiedade que toma conta do seu coração,
Junta essa ansiedade que muitas vezes altera seus batimentos cardíacos, que influi diretamente na sua respiração, te deixa tenso, seus pensamentos desorganizam, você transpira além do natural. Deposita isso sobre Deus, porque Ele cuida de você. E a gente se pergunta, né? Porque eu me perguntei, como é que eu faço para depositar a minha ansiedade sobre Deus? Parece mais fácil buscar o remedinho na farmácia, né? Inclusive, de acordo com os dados estatísticos aí, eu acho que só são superados por remédios para insônia, que muitas vezes também é ocasionada pela própria ansiedade. Tem pouca farmácia aqui em Vitória, né? Eu estava observando. Gente de Deus, e agora eles aprenderam a botar uma do lado da outra, assim, às vezes tem 4, 5 diferentes. Eu chego a pensar que às vezes é os mesmos donos que estão por trás disso. No livro Encontro Marcado, só para complementar essa parte inicial e a gente criando uma linha de raciocínio, de forma que as canções vão nos ajudando a encontrar as respostas que já estão dentro de nós, o próprio Emmanuel, capítulo 42, ele escreveu sobre a aflição vazia. É porque a gente precisa entender que todos os sentimentos que permeiam o nosso ser, eles têm um fundo de importância. O problema sempre está no exagero, ou no de mais, ou no de menos. Até a água, se beber demais, dá problema, como diz Dona Merter, não dá? A aflição vazia é uma ansiedade sem nenhum tipo de benefício. Emmanuel fala assim que, no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Olha a importância que ele dá para o tema. Da nossa parte, diz Emmanuel, é justo colaboremos com eles. Ele está falando agora, da nossa parte é minha, do Fiorido, a sua, André, né? A do André. É da nossa parte, de cada um aqui, ó. É justo que nós colaboremos com eles quem? Tanto com a espiritualidade, quanto os médicos que estão aqui, vestidos num corpo material como nós. E é justo que nós colaboremos a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação, que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Ansiedade, nuvem da imaginação. Eu costumo dizer, conceituando ciúme, que eu falo que ciúme é um monstro que cria ele mesmo, e ele mesmo vai se alimentando e ele vai tomando uma dimensão que às vezes chega a consequências inimagináveis e extremamente prejudiciais. A ansiedade também é uma nuvem da imaginação. Nós vamos alimentando de uma forma que ela vai tomando proporções que chegam em determinado ponto, que a gente literalmente trava o ser e, consequentemente, a nossa encarnação. Aí Emmanuel vai concluindo falando assim, ó, aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição. Você fez o melhor que você podia, agora chegou a prova, meu filho. Agora é a hora, aceita, porque você caprichou, agora aceita e faz, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Vai entendendo o que é o remédio que trata a causa e não somente a consequência. Hoje eu acordei com dorzinha de cabeça, ou fui lá, tomei um comprimidinho e me orei. O comprimidinho sarou a causa da dor de cabeça ou tratou o sintoma, a consequência? O sintoma, a consequência. Até agora não voltou, não. Mas se ela voltar e eu continuar só no Dorflex,
eu vou ter problema. Porque talvez isso vai se tornando crônico, daqui a pouco eu não consigo mais encontrar uma tratativa mais simples. A consciência tranquila é o melhor remédio para a ansiedade. Pensa nisso. Cantando a gente pensa melhor. Oh, meu Deus, escute a minha voz. Por amor, escute o meu coração. Hoje entrego a Ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu. Mesmo assim me sinto perdido, mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe Tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e Tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe Tua luz na dor do mundo. Ó, meu Deus, escute a minha voz. Por amor, escute o meu coração. Hoje entrego a Ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu. Mesmo assim me sinto perdido, mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe Tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e Tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe Tua luz na dor do mundo.
a terra sente dor, peço paz e amor, põe tua luz na dor do mundo. Na dor do mundo. Muito obrigada. Eu fico pensando por que não é todo mundo que vê, porque deveria. Se a gente soubesse e pudesse ver além dos olhos físicos, nem respirar de jeito, a gente respiraria para não atrapalhar. A espiritualidade trabalha. Tantos irmãos estão aqui agora, do plano espiritual, umas 10 vezes mais que nós, recebendo tratamento. As famílias que são assistidas aqui, os espíritos que acompanham essas famílias. É tão bonito o trabalho da espiritualidade. E o nosso dever é fornecer matéria para eles. Os fluidos necessários, as boas vibrações, os bons pensamentos. Vamos trabalhar. É muita dor precisando ser iluminada, não é? O Criador, ele age por meio das criaturas. Quando nós pedimos por meio da canção aqui, ó, põe tua luz na dor do mundo, o Criador vai se utilizar de nós. Não foi à toa que Jesus recomendou que cada um brilhasse a própria luz. Não foi? Não tem problema nenhum viver debaixo da luz do outro, mas chega um limite. Tem um momento que nós vamos precisar de luz própria. Como é que está a ansiedade aí? Respira. Faz quantos anos que você nem lembra que você tem esse aparelho respiratório extraordinário, que você nem percebe porque é automático, né? Sente aí. Vai se percebendo. Continua Emmanuel. Esse Emmanuel tem hora que eu penso que ele quer contar a nossa vida para ele. Vocês não têm essa impressão, não? Assim, gente, as ansiedades, diz ele, armam muitos crimes e jamais edificam algo útil na terra. Às vezes a gente fica imaginando o crime como algo assim muito espetaculoso, né? Nossa, foi uma chacina que aconteceu ali, alguém se atentou contra a própria vida, né? Saiu dirigindo aí ansioso demais, não prestou atenção, atravessou o sinal, causou um acidente. E nem sempre a gente percebe que, às vezes, a criminalidade está associada a pequenos delitos. Quanta confusão nós já não arrumamos nessa vida, gente? Por conta da ansiedade. E depois, talvez num breve espaço de tempo, nós chegamos à conclusão, gente, não precisava daquilo, não, para que aquilo? Sofri à toa. Eu estava tão preocupado que aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu não sei mais o que e tal, e nem aproveitei. E não aconteceu nada do que eu pensei, do que me deixou ansioso. E ele continua. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Ele já falou aqui que não edifica nada que presta, nada útil. Não tem nenhuma serventia do ponto de vista positivo. Se já está complicado, se já está tenso,
Se a prova ou a expiação já está num nível assim complicado, você ainda vai complicar mais ainda. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Quem aqui não conseguiu passar na prova prática para tirar a carteira de motorista da primeira vez? Ou você ia lá nas aulas, tem uns aqui que está do meio-dia para a tarde, que é da minha época, não tinha essas nem autoescola não tinha ainda, né? Eu sei. A gente aprendia cada jeito, né, gente? Mas você fazia tudo direitinho nos treinamentos, que não era uma maravilha, uma beleza. Aí, a hora que sentava aquele instrutor de banda lá, pronto. A ansiedade tomava conta, desorganizava tudo e as probabilidades já começavam a trabalhar contra a gente. Eu conheço pessoas extremamente habilidosas para dirigir, mas não consegue tirar a habilitação, porque entra num nível de ansiedade tão grande que ela descontrola totalmente. Mas eu vou traduzir para o goianês o que Emmanuel está falando aqui, ó, sobre essa questão da precipitação. Ditado da minha bisavó, que deve ter aprendido com os patraismente lá, né? Mas que ensinou para minha avó, que ensinou para minha mãe, que me ensinou, e que eu já ensinei para os meninos. Estou esperando só meus netos dar uma crescidinha a mais, que eu vou ensinar para eles também. O apressado. Aqui vocês sabem desses trem também? Eu não acredito. Gente, nós estamos comendo tudo cru. E queima a boca, ainda complementou o Fiorida aqui ainda. É assim. Então, o convite da espiritualidade é assim, ó, mergulha dentro de si. Dá uma vontade, essas coisas eu sei, porque eu estou falando aqui, e eu penso, de vez em quando eu penso, meu pensamento está lá nos meus ambientes, aí eu estou lembrando, nossa, fulano tinha que estar escutando isso aqui. Nossa, mas ciclano vê que é maridão meu, tanto que insistir para ele vir aqui, ele não apareceu aqui, que é a criatura, ainda bem que esse negócio está gravando aí, depois eu vou ter que pôr ele para escutar esse negócio aí, ele tem que escutar aquela música ali que ela cantou. É para mim, é para você, é para quem está vinculado nesse momento aqui. Livro Encontro marcado de novo. Continua o capítulo 42, a lição Aflição Vazia do Emmanuel. Ele faz um convite simples. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. Faz tenta, né? Porque não tem jeito, você não vai dar certo. Faz uma listinha, de um lado você põe assim, prejuízo, do outro você coloca assim, benefício. Vocês entendem o mineirês bem? É porque o povo de Minas Gerais comprou essa cidade vizinha de vocês aqui, tudo ali, né? Que é as praias ali. Então, vocês estão acostumados com o sotaque de Minas Gerais por aqui, né? Então, vocês alugaram? Esse está contando lá esse conta que compraram. Não sei, eles estão falando isso lá. Gente, só vai contabilizar prejuízo. Desapaixonadamente, porque a gente é tão apaixonado. Hoje nós estávamos conversando sobre desapego. E a Elizabeth falando de uma criatura que é a nossa amiga, falou assim, gente, como é que fulano é desapegado desse jeito? A gente fica até assustado, falou assim, não tem condição. Será que isso é verdade? Será que essa pessoa é desse jeito mesmo? Mas não é só com a gente fica percebendo ela no dia a dia. Agora, desapegar de ponto de vista, desapegar de coisa não é muito complicado, não. Apesar que esse dia um rapaz queria tocar no violão da Elizabeth, essa Elizabeth juntou esse violão no saco, e foi juntando, e foi guardando o violão, a hora que eu vi, ela já estava lá no carro, lá de fora. Isso é fácil. Mas isso que você está falando é sério. A gente estava falando de desapego, aí a pessoa falou comigo, Elizabeth, você dá esse violão seu? Eu falei, eu dou todos os outros que eu tenho um monte, mas esse aqui eu ainda não dou conta, porque eu não estou nem sabendo tocar ele direito ainda, ele é tão... Agora que ele chegou, aí eu vi que eu estou pegada.
E o pior apego é que nós nos apegamos às nossas ansiedades. É um negócio muito estranho. Os cientistas estão comprovando aí que sofrimento movimenta uma região do cérebro que dá prazer. Movimenta uma região do cérebro que é considerada a região da felicidade. Aí a gente fica fazendo campeonato de sofrência. Um conta um sofrimento, o outro conta outro maior, e a gente começa aquele... Aí Emmanuel fala assim, ó, evitemos semelhante desgaste empregando trabalho nobilitante em todos os minutos ou horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Vai lá para dentro dos presídios, igual tem uns companheiros aqui, ver se a aflição sua não some. Vai lá conversar com aqueles companheiros, escutar a história deles. Gente, é isso que Emmanuel está falando aqui, ó, traduzindo para o meu goianês aqui, ó. Vai caçar serviço e larga de confusão. Você, Sara, você me olha de pressinha. Vai quebrar as farmácias, lógico, né? Se tiver algum dono de farmácia que vocês me perdoam, mas o que ele está falando aqui é isso. Vai ter que fechar de cara metade. Do contrário, você já é sócio dela mesmo, você já deixa lá seu cartão de crédito cadastrado, lá seu CPF lá e pronto. E deixa do jeito que está para ver como é que fica. Mas não é isso que nós desejamos e não foi para isso que Deus nos criou. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, aleluia.
coral começou a aquecer. Cantar é bom, não é, gente? Dizem que depois do silêncio é a melhor oração. Aproveita. Na nossa transmissão aqui está aparecendo umas imagens, sabe? Depois, se vocês quiserem rever alguma coisa lá, é num canal chamado Liz e Alex. Liz de Elizabeth. Liz e Alex no YouTube. Aí você vai encontrar lá, todas as que a gente realizou estão armazenadas lá, né? Diz Emmanuel, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Eu já perdi as contas de quantas vezes a espiritualidade se aproxima de nós em momentos em que a gente está nessa inquietação angustiosa, nos sugerindo observar a melhor professora que Deus nos ofereceu. Eles ainda brincam, né? De grátis, como diz a meninada, que é a natureza. Dia desse eu estava assistindo uma entrevista do Almir Sater, e ele explicando para o repórter por que optou em viver no meio do mato, né? Numa de suas fazendas, no Pantanal. Ele dizia que era exatamente para aprender com esse ritmo da natureza. Eu me lembro que mais ou menos ele deu alguns exemplos, mas um deles me marcou muito, que ele falou assim, por exemplo, você se aproxima do leito de um rio, grita lá, sapateia, faz birra, o que você quiser, estressa, faz o seu auê lá, o rio vai continuar no mesmo ritmo, ele não se altera. São as lições da natureza, em todos os setores do caminho humano, nos ensinando sobre a paciência. Gente, tem ritmo, é só observar. Tudo. Minério, planta, bicho. Eles respeitam, mesmo que seja instinto, que seja ainda lei da sensibilidade. Aqui na terra de vocês tem um ditado que fala assim, fulano dorme com as galinhas, vai dando determinado horário, as bichinhas já vão empoleirando, mas também a hora que dá o horário, que é o reinício do dia, o galo já dá o recado. Nós invertemos tudo. Ô povo custoso. Lá em casa dá 1h da manhã, está o Alex e a Elizabeth passando, coando um cafezinho. E o povo fala assim, não, tomar café de noite, você perde o sono. Nós estamos dormindo com o galo cantando na madrugada. André Luiz, médico, esse entende e tem autoridade para falar. No livro Agenda Cristã, no capítulo 35, chama-se Aprenda com a Natureza. Eu tirei uma frase lá, só para compartilhar com vocês aqui. Lá ele diz assim, ó, o céu tem horários para a luz e para a sombra. Ô criatura, até quando que você vai deixar a sua sombra aí? Abra essa janela, abre as portas, arranca teia se for preciso, deixa o negócio ventilar a alma, deixa entrar a luz aí dentro. Janela da alma só tem tramela para o lado de dentro, se é que você me entende. Nem Jesus vai abrir, ué.
Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo. Das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, oh meu Deus. Oh, eu sei. Levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta, no final será tão bom. Não desisto de viver no mundo, não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Não desisto, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Comigo. É Jesus. É
Essa é boa, não é? Já tinham ouvido? Já? Ela é bem nova, acho que ela não tem um mês ainda não, né, Alex? Acho que ela não fez um mês ainda não, está recém-nascida. Essa canção já está disponível no canal do YouTube dela, viu? Chama-se Na Direção do Ser. Serei leve, serei pleno, minha direção é ser. Gente, nós já passamos da era do ter e do fazer há muito tempo. Nós já estamos com os pés na era do ser e do sentir. Tem uma comparação que eu gosto muito, que serve tanto para culpas quanto para ansiedade. É como se nós acrescentássemos pedras sobre as costas. E a vida vai ficando arrastada, sabe? Custosa, difícil de transpor. Mas é tanta pedra que a gente colocou sobre os próprios ombros, que nós não estamos sustentando o nosso próprio ser. Não tem como ser leve. Está pesado. Então é preciso descarregar. Um programa de televisão um tempo atrás convidava algumas pessoas, normalmente celebridades, para dar ibope, né? E fazia um desafio com acompanhamento de médicos, profissionais, com o objetivo de perder peso. E o nosso querido Ronaldo Fenômeno foi um dos participantes. Eu sei que com muita dificuldade, ele mesmo dizia, no final lá ele teve uma diferença lá, me parece, de mais de 10 quilos. E aí o professor pegou como se fosse um colete, com a mesma quantidade de peso que ele havia conseguido diminuir. E pediu para ele vestir aquilo e entrar num campo para bater uma bola, jogar um futebolzinho. Ele quase morreu. Eu falei assim, pois é, era isso aí que você estava carregando, esses dias agora. Você imagina se a gente pudesse contabilizar o peso das pedras da ansiedade que estão sobre os nossos ombros? Deus te criou para quê? Para ser ansioso, ansiosa? Emmanuel responde: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador com tarefa santificante, mas na categoria de desesperado sem remissão. Olha mais uma vez ele chamando a atenção para o serviço. A nossa função é de trabalhadores em tarefas santificantes. E a gente se perde nas ansiedades da vida. Diz Emmanuel que se a criatura refletisse mais, de forma sensata, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Ou seja, a gente observar melhor em que nós estamos investindo o que nós temos de melhor, que é o nosso fluido vital, a gasolina do espírito, o nosso tempo. E nós saberíamos empregá-lo melhor, identificando os conteúdos de serviço que estão à nossa disposição e sob a nossa responsabilidade, a nosso pedido, que muitas vezes não foram nem pedidos, nós imploramos. Seja leve, seja pleno, mas canta com as mãos e com os pés, canta com a ação. Eu vou cuidar de mim. Ou você ainda acha que você vai consertar o mundo? Aqueles meninos que estão lá na sua casa lá. Você acha que você vai consertar a vida deles, né? Você acha? Você não cuida da sua vida. Esses dias, lá de casa, a gente começou a pôr pilha demais na cabeça dela. Ela fez uma reuniãozinha lá na hora do café, virou para nós e falou assim: vocês sabem a vida?
Aí nós falamos assim, sabe? Ela falou assim, então cuida de vocês. Na hora eu lembrei da minha mãe, na hora eu falei assim, minha mãe já tinha pegado o psicólogo que estava atrás da parede lá em casa, e aqui o negócio já ia dar problema. Mas agora tem um tal de conselho tutelar, não sei o que, a gente tem que ficar meio desperto, né? Mas a gente resolveu parar para pensar, porque ela também, lógico, depois ela conduziu a conversa de uma forma lógica, né? E caindo risado, olhando para a nossa cara, né? Mas olha que profundidade no ensinamento dela. Cuida da própria vida, e que o seu exemplo seja estímulo, seja luz para iluminar as dores do mundo, mas especialmente do mundo mais próximo. Ou você não acha que está precisando você cuidar melhor de você? Você merece. Pensa, mas pensa agora. Vira som. Do violão. Ai, tô sem som aqui, ó. Não. E caiu o som. Ah, será que eu encostei aqui então? E se for para semear a esperança num jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou
Eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Essa canção se chama Canção dos Imperfeitos. Ela é do Padre Zezinho. Alguém já conhecia? Não? Fantástico, não é? Eu cresci ouvindo o Padre Zezinho, que a minha família é católica. Toda a minha família é católica. Eu sou a única ovelha negra. Mas é assim, né? E eu sou a única de cabelo escuro, todos são de cabelo claro, eu sou ovelha negra mesmo. Mas a mediunidade aflorou. Criança, imagina, você criança numa família toda católica, não foi muito fácil. Mas eu cresci ouvindo o Padre Zezinho, amava as músicas dele. E eu tive a alegria de perguntar, né, se eu podia gravar alguma coisa dele, e eles não deixam assim as pessoas gravarem, tem que passar por um olho lá, uma escuta, e eu recebi uma cartinha que eu podia gravar Padre Zezinho. Fiquei muito feliz, porque ele fez muita história na vida de muitos de nós, né? Umas letras fantásticas. E quem sabe, né, gente, vai acabar gravando Padre Zezinho, né? Gravar não é muito difícil. O difícil é fazer esses trem que esse homem escreve. Eu já ouvi ela cantando centenas de vezes essa música, né? Vocês conseguem imaginar isso, né? E mais outras centenas de vezes do próprio Padre Zezinho, né? E hoje eu me deparei com uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Quanto tempo será que vai demorar para a gente cantar a canção do amor arrependido? O arrependimento, de acordo com a espiritualidade, é o primeiro passo da cura. Depois ainda vem expiação, reparação e coisa e tal, né? Que você já está cansado de saber disso. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Por isso eu canto essa canção de amor arrependido. Não é extraordinário isso? E esse homem, se falar que é espírita, ele vai falar que não é. Mas que é médio, é. Sem dúvidas, diz Emmanuel, que as paisagens se modificarão incessantemente, as coisas mudam. O bom das coisas ruins é que elas passam. Mas o ruim das coisas boas é que passa também, não é, coronel? Compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. É natural que seja assim. Contudo, diz Emmanuel, representa impositivo. Impositivo aqui, gente, é uma exigência que tem que ser seguida. É aquilo que deve ser cumprido. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Porque é natural, nós estamos aqui em provas e expiações. Você não deu conta, não? Você fugiu? Você abandonou tapera, como diz na minha terra? Você não quis enfrentar, não? Deus vai simplesmente dizer assim, ó, repete a lição. Vai de novo, só que aquele sentimento de derrota, de fuga, vai seguir junto. Quando vier a próxima, você já entra meio que derrotado. E o contrário, enfrentou, superou. Papai do céu olha e fala assim, parabéns, meu filho, minha filha, pode aproveitar, aproveita a encarnação, manda mais alguma coisa lá, para eu já passar a régua nisso logo e já ir avançando.
É assim que é a vida. Tudo misericórdia de Deus. Importante é que nós prossigamos diariamente na direção do bem. É um tiquinho só que você dá conta? Vai. Levanta a cabeça, olha para dentro, pede ajuda, esperneia, grita. Mas acha um serviço para você fazer. E o que não falta é serviço. Eu sempre coloco essa canção nos repertórios, mas eu nem sempre tenho permissão para cantá-la. Ela está aqui, foi pedido que cantasse, então que nós façamos um silêncio interior e que essa lição aqui possa servir para a nossa vida. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura. Meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus, que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendito
tá irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina, aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita, confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Essa canção chama-se Judas e Maria. Ela faz parte de um álbum chamado Alívio. Esse álbum foi todo trazido pela espiritualidade, tanto as letras quanto os arranjos, as melodias. E de acordo com a espiritualidade, eles pedem para a gente não falar muito não, mas de vez em quando eu faço umas fofocas espirituais, sabe? O espírito Maria Dolores esteve junto com a Elizabeth preparando essa música. Que exemplo, né, gente? Judas já está bem lá na frente. E nós ainda continuamos malhando ele às vezes aí, né? Tem umas coisas que a gente ainda vai demorar para aprender. Pois é. Eu já vou concluindo aqui a minha participação. A gente sabe que nós gostamos de ficar aqui da forma que a gente tem já o hábito de fazer, né? A hora que os espíritos mandam parar, a gente para. Às vezes manda parar com uns 40 minutos, às vezes fica umas 3, 4 horas, mas a gente sabe que tem horários de ônibus, né? Tem uma série de detalhes vinculados à casa aqui. Pediram para a gente seguir até as 21h15. Inclusive, se alguém, porventura, tiver que sair antes, tá? Fique à vontade, não se preocupe que a gente vai achar ruim, alguma coisa assim, né? Pode dizer. Alex, se for necessário continuar, quem precisar de ir embora, a gente faz a prece e eles voltam, se precisar de continuar depois. Tá bom. Então eu vou fazer assim, eu vou concluir minha parte e deixo a Alice seguir aqui até onde a orientação permitir. Pode ser assim? A ansiedade, presta atenção nisso aqui, Emmanuel falando, tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Eu acho bom escutar isso aqui, que eu falo assim, gente, nem Jesus paparicou ninguém.
Em momento nenhum o Cristo falou assim, vai ser facinho, vai lá, você vai tirar de letra. Vai ser custoso, mas hashtag tamo junto. Foi isso que o Cristo falou, a espiritualidade fala a mesma coisa. Quantos relatos nós temos de espíritos que já experimentaram outros mundos aí, que quando dizem para eles assim, tem uma oportunidade lá na Terra, eles viram e falam assim, hashtag tô fora, lá vou nem, trem custoso aquele planetinha lá. Mas olha as belezas que a gente tem, gente, quando o avião vem pousar e sobrevoa ali, uma parte aqui meio já começa a ver Guarapari, depois vem aquela ponta da fruta ali, vem passando por Margiano, Vila Velha e sobrevoa Vitória. Gente, se um planeta de provas e expiações já tem essas maravilhas, imagina o que espera nós. Eu estava conversando com meu companheiro ali, lá de Vila Velha, ele falou assim, Alex, faz uns 5 anos que eu nem pôr o pé dentro d'água. Eu falei assim, depois você reencarna lá no meio do Goiás, no meio do mato, não sabe por quê. Não aproveita, não é? Mas, mesmo diante dessas maravilhas, que a própria espiritualidade diz que na categoria de provas e expiações, a Terra é descomparada. É um negócio assim, acima da média, sabe? E nós estamos aqui, gente. Por isso, Emmanuel fala, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Nós precisamos passar por alguns perrengues aí, gente, é necessidade. Então, Emmanuel conclui, a lição do capítulo 8, Ansiedades, do livro Pão Nosso, falando assim, justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. É justo. Deseja a vitória da luz, busque a paz com perseverança, não deu hoje, continua amanhã, depois de novo. Discipline-se para unir-se com os planos superiores. Silencie os pensamentos para você conectar com esse povo, que já está mais adiantado que nós. Insista em sintonizar com as esferas mais altas. Mais fáceis com responsabilidade, a Elizabeth aqui desejando no início, porque a mediunidade desde os 4 anos de idade, eu imagino a ansiedade que não deve ter passado uma criatura dessa no meio daquela turma lá, com a mediunidade sendo considerada doida, isso aí tem que ser internado no hospício, não foi por pouco, Aí ela aqui assim, gente, ela deve pensar assim, eu estou vendo aqui esse povo, esses espíritos trabalhando e sendo atendido, e energia sendo coletada aqui, aquele negócio todo, por que o povo não vê? Inclusive, tem um aqui falando para você falar direito. Pera. Não é possível, mas deixa eu acabar meu jeito, é que eu não sei fazer do outro jeito. Vocês estão entendendo, gente? Então, aí a gente não enxerga, não é? Aí ela ficou perguntando assim, mas por que eu pensei na hora assim, o tic-tac, eu penso de vez em quando, o tic-tac lembrou de uma fala de Jesus assim, se teus olhos forem motivos de escândalo, arranca-os. Você acha que ele estava falando só dos olhos físicos? Nós temos que sintonizar com as esferas mais altas, nos disciplinarmos para unirmos com esses planos superiores, para que nós, assim como Bartimeu, sejamos restituídos da visão, não só da visão física, mas da visão espiritual, para que a gente consiga tranquilamente perceber tudo isso aqui e não tornar escândalo por meio das nossas visões. Porque o Chico falava, quem vê o lírio, enxerga o sapo. Não foi isso que ele disse?
eu vou tentar melhorar para as próximas, mas nessa a gente vai ter que ser de jeito. Não, é interessante que tem uma turma mais antiga aqui da fundação da casa, né? E tem um mais sério, né? Fala assim, menino, fala direito, e tem outro que fala assim, deixa o menino falar, agora você escolhe. Eu já tenho um advogado, já tá bom. Gente, mas essa história, eu uso esse... Às vezes, a vida já está tão pesada, às vezes, né? Eu tento ser um pouco mais leve na condição das conversas aqui. Isso é muito complicado mesmo, porque o humor é como você caminhar em cima de uma lâmina de uma gilete, né? E nós tivemos uma experiência em Portugal, fizeram tanto terrorismo comigo que eu dei vontade de nem ir, para falar a verdade para vocês. Porque o povo fala assim, você toma cuidado, o povo lá tem uma cultura diferente, você fica com essas conversas suas aí, com esse mineirês, não sei o quê, contando piada. Só que eu tento sempre ter um propósito educativo no raciocínio, né? E eu fui, assim, tenso para aquilo lá, né? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Elizabeth, você canta lá, eu não vou fazer nada desse negócio aí, não, porque... Aí, insistir lá, falei, não, tá, eu vou fazer um teste aqui. Primeiro evento nosso, Fiorito. Lisboa, Federação Espírita de Portugal. Eu cheguei lá pisando em ovos. Falei, gente, eu não sei fazer do outro jeito, eu sou da roça. Eu só sei pronunciar de jeito, como é que eu vou falar umas palavras mais sofisticadas, né? Mas eu falei, eu também não sou muito bobo, não, vou decorar umas 3 ou 4 aqui e vou mandar ver. Aí comecei, a hora que eu comecei, mas bom demais, essa internet é uma maravilha, tem hora, né? Uma senhora se levantou assim e falou assim, ô Alex, conversa direito aí, rapaz, nós já conhecemos vocês aí da internet aí, e nós assistimos todas as novelas do Brasil, nós sabemos todos os sotaques do Brasil, vocês é que não entendem a gente. Pode fazer do seu jeito. Gente, aí eu gastei meu idioma nativo lá naquele Portugal, né? Tudo certo, né? Os portugueses rachavam de rir, achavam aquilo uma maravilha, divertir pra caramba. Fomos numa casa espírita, a Elizabeth cantou a oração de São Francisco, o bonitinho do Alex resolveu fazer uma reflexão da oração de São Francisco, traduzindo para o goianês. Mas assim, tudo certo, né? Falei lá, tá, a gente pede as coisas para Deus, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Aí Deus escuta e fala assim, ai, Fiorito, você está pedindo para levar luz onde tiver treva? Eu vou permitir uma trevinha na sua vida para você levar a luz. Você está pedindo? Ô, seu Hélio, o senhor está pedindo para levar amor onde tem ódio, então eu vou pôr umas pessoas que dão uns motivos para uns ódiozinhos na vida do senhor. Aí eu levava para reflexão, o que a gente faz quando chega o ódio? A gente oferece o amor ou a gente aumenta o ódio, né? Porque, tá, eu fiz a reflexão, gente, um grupo de espíritos que se consideravam franciscanos, mas eles não ficaram, mas não foi nem um pouco satisfeito com a minha reflexão, mas nenhuma. Eu achei que eu ia ter que voltar de Portugal a nado. Nós passamos, no mínimo, porque era um evento atrás do outro. A gente passeava durante o dia e fazia os eventos à noite na casa espírita. É aonde a gente ia, e a Elizabeth com a percepção mediúnica, né? E eu com o peso nas costas, né? A sensação, né? Esses espíritos pregaram em cima. O que eles queriam? Que eu pedisse perdão. E eu parava e falava assim, eu não fiz nada errado. Eu não estava com a intenção de prejudicar ninguém, eu não vou pedir perdão. E eu não pedia perdão, e eles em cima. Passou um dia, passou 2, e o negócio começou a pesar. No terceiro dia eu parei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou pedir perdão para esse povo. Eu vou parar com isso, vou pedir perdão para esses irmãos aí, porque esse negócio não está bom para o meu lado, não. Você viu quando o Emmanuel falou assim, ó, toma uma atitude, que você vai ser o primeiro beneficiado? Cultura, gente. Olha para vocês entenderem a dimensão que são, né? Essa intersecção desses mundos, né? Que a gente chama de mundo espiritual e mundo material, que na verdade está tudo conjugado. Então, estou comentando com vocês aqui exatamente por conta disso. Um vai falar assim, deixa o menino falar de jeito, o outro vai falar assim, conversa direito. Nós estamos num ambiente muito heterogêneo ainda, né? Não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação
de cair. É assim que Emmanuel finaliza o assunto. Não esqueças, porém, que a ansiedade vem antes e sempre da ação de cair. Muito cuidado, muito mesmo. Eu peço licença para encerrar, compartilhando com vocês um poema de Maria Dolores. Está no livro Antologia da Espiritualidade, Psicografia do Chico. É o capítulo 10, Anseio de Amor. Ansiedade de amar. Olha que legal. Ela está contando um pedacinho, muitos já conhecem, mas vão se lembrar, da própria trajetória dela. E eu penso que para aqueles que se permitirem, vai ser um choque de realidade e um grande estímulo para seguir adiante. Diz Maria Dolores: quando me vi, depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira, que havia me calcinado a vida inteira, pela sede de amor, quando aleguei que fora em toda estrada, folha ao vento, andorinha esmagada, sob o trator do sofrimento, quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farda de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece. Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando poder contar com o carinho que não tem, que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia, de saudade. Bem querer, ai de mim que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além, calei-me envergonhada. Eu apenas quisera ser amada e não amara a ninguém. Maria Dolores. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez
a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim, não. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Laraie, laie, laraie, laie. O homem, Roberto. Eu já vou encerrar com essa última aqui. Tem um senhor aqui do bigode bem grande, dá uma voltinha assim, ó, do tempo antigo aí. Tem um bigode que faz, não sei se vocês conhecem, sabe quem é? Ele falou assim: não para não, minha filha. Então vou ficar aqui até meia-noite cantando para ele.
Viu? Quem quiser ir embora pode ir. Para não, minha filha. Hã? É. Toda vez que eu canto o homem, eu canto essa aqui em seguida, porque eu acho que é a continuação do homem. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Ah, é? É ele. Deixa eu contar um pouquinho. Esse senhor se chama Eufrosino.
Esse senhor que ela viu se chama Eufrosino Vieira Machado, e a esposa dele é Alta Loureiro Machado. Foram quem deram origem à casa lá em Iconha, em 1903. Em 1910 eles vieram para aqui, continuaram na tarefa, e em 1922 a casa foi formalizada. É ele mesmo. É ele que falou para eu cantar, viu? E agora? E agora? Pode ser a prece de amor? Então vamos cantar para ele a prece de amor, né? Quando tem a presença assim de espíritos como ele, o violão sente, ele distorce. É muito curioso isso. Você pode tocar o tempo todo. Quando chega um espírito assim mais graduado, vamos dizer assim, as cordas mudam, a vibração é muito curioso. E vocês perceberam que uma corda está vibrando? Talvez não, né? Mas eu estou evitando até de tocar a tal da corda, porque eu toco e ela faz dá uma vibração. Interessante isso. Vamos lá então na prece de amor. Gente, enquanto ela pega a partitura aqui, amanhã, dia 24, né, terça-feira, nós estaremos na Sociedade de Estudos Espíritas de Irmão Tomé, às 19 horas. Na quarta-feira, lá em Vila Velha, na praia de Itaparica, FEJOG, né, Fraternidade Espírita José Gliber. Na quinta, estaremos em Vitória de novo, né, lá no NEIM, Núcleo Espírita Irmão Maurício, às 20 horas. Na sexta-feira, estaremos na cidade de Domingos Martins, no Grupo Espírita Ergt e Caminha, às 19 horas. E no domingo, a gente encerra esse roteiro aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, mais uma vez, na Feira Holística Namastê. Tá? Será às 19 horas, no Centro de Formação Martina Tolone, ali na Prainha. Será uma alegria reencontrá-los por lá. Tá bom? Você que está em casa aí, às vezes tiver condição de participar, né? Vem dar um abraço na gente aí. Então, eu vou continuar aqui, enquanto ela encontra a letra ali. Lá ao fundo, nós temos alguns materiais. Quem quiser levar a Elizabeth para casa, tem oportunidade. Nós temos pendrives, tem o livro, psicografado por ela também, ditado pelo Espírito Irmã Sheila, todo ilustrado pela espiritualidade também, são psicopictografias, né? Mas os pintores pediram para não serem identificados. Nós temos o pendrive com toda a vida musical da Elizabeth, e aqui nessa rodada, se você levar o pendrive completo, você vai ficar uns 3 dias sem repetir música, o livro vai de brinde. Temos um pendrive também com os 5 mais pedidos, de toda a coletânea, nós selecionamos os 5, tem uma pasta de brinde, e tem um pendrive chamado Cantos da Alma, que é o livro declamado, e para cada capítulo são 2 ou 3 canções, voz e violão, como vocês estão ouvindo aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai estar levando algo que vai te fazer muito bem, ou para quem você, às vezes, resolver presentear, e vai estar colaborando para que a gente possa continuar levando esse evangelho musical por esse mundão de Deus aí, tá bom? Nós vamos dedicar, né, a esse fundador, está tão feliz hoje, a prece de amor, ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como
estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Ele fala que já se enxugou muitas lágrimas aqui mesmo. Mas hoje ele não quer enxugar as lágrimas dele, que são de felicidade. Ele quer deixar as lágrimas rolarem. Que ele sente saudade do serviço. Que parecia que era mais fácil naquele tempo. Mesmo parecendo mais difícil, parecia que era mais fácil. Parecia que era mais fácil mexer com o povo daquela época do que mexer com a teimosia de hoje. Ele fala assim, que nós somos muito teimosos e que muitas vezes aquele Deus de lá, daquele tempo, era mais obedecido, porque quando falava Deus está vendo, a gente tinha medo de fazer as coisas erradas. E que hoje, mesmo o espírita, está muito afastado de Deus, que o espírita está querendo milagre, está querendo passar numa sala de passe e sair curado, deitar numa cama e receber uma cirurgia espiritual e sair curado. Ele fala que tem que pelejar,
no esforço íntimo, que a cura vem depois que nós dermos o primeiro passo para a transformação moral. Ele não vê, ele diz que ele não vê o mundo perdido, ele vê o povo, as pessoas procurando caminhos de pedra, sendo que tem muito caminho de flor para ser caminhado. Eu não sei se ele gostava de flor, mas ele trouxe muitas flores. Depois eu quero até saber se ele plantava flores. Ele trouxe muitas flores, ele trouxe os braços cheios de flores e foi entregando aqui. E ele diz que continuem trabalhando e servindo, pois é isso que vai abrir as portas do outro lugar, para onde todo mundo vai. E quando chega do lado de lá, a surpresa é tão grande, porque às vezes aquele que você deu uma migalha de pão é o que vai te receber do outro lado. Que deseja a todos uma boa vida, não uma vida boa, mas uma boa vida, com Deus no coração, entendendo que tudo que se planta dá, até as lágrimas. E hoje, que Ele deixe um rio de lágrimas, de alegria e de agradecimento aos continuadores que tenham fé em Deus e muita coragem, que o que leva um homem a realizar os planos de Deus não é nem a força, é a coragem. É o coração em movimento, é a coragem. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, que presente, né? Para todos nós, né?